castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia, que alegria poder chegar até na tua casa para conversar contigo nessa manhã de domingo, dia do Senhor, conversar sobre a Palavra de Deus. Nós temos conversado sobre esta série para a festa não terminar mal e nós queremos então dar continuidade à nossa série de mensagens a partir da história das bodas de Caná da Galileia. É uma alegria, é uma satisfação poder chegar até o teu lar. A gente começa esse momento através da tecnologia, através da internet, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante que a gente lembre de que nós não estamos aqui reunidos em nome de uma igreja, em nome de um pastor, mas sim nós estamos reunidos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu me alegro em compartilhar contigo a palavra de Deus nesta manhã. Eu te convido, antes de mais nada, a termos uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar por este novo dia. Obrigado por esta semana que está começando. Obrigado, Senhor, pela semana que terminou. Mais uma semana, Senhor, que nós pudemos perceber a tua presença, o teu cuidado, o teu estar em nosso meio. Obrigado, Senhor, que também nesta manhã, neste momento, tu queres falar ao coração de cada um de nós por meio da palavra, por meio do Evangelho, por meio da boa notícia de que somos amados, preciosos e valiosos aos teus olhos. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado, Senhor, que nós, mesmo não sendo dignos de tanto amor, ainda assim somos amados, somos valiosos, somos preciosos aos teus olhos. Abençoa esse tempo de reflexão na tua palavra. Abençoa, Senhor, esse tempo de ouvir e meditar e te conhecer um pouquinho mais. Amém. A motivação para esta série de mensagens para a festa não terminar mal tem a ver com o Dia das Mães que a gente comemorou aí no domingo passado. Foi Dia das Mães e mês de maio, então, conhecido mundialmente como o mês das mães, quer ser também para nós uma boa oportunidade esta para a gente refletir uma vez sobre a vida em família. Na primeira série desta mensagem, na primeira mensagem, melhor dizendo, desta série, nós conversamos sobre o significado do vinho na história de Caná da Galileia e que o término do vinho naquela festa de casamento é como acontece em muitas famílias, onde a alegria está acabando. Vinho é sinônimo de alegria nessa festa. No domingo passado, nós conversamos sobre um segundo elemento desta festa, dessas bodas de Caná da Galileia, que são os convidados que ali estão. E o que fez toda a diferença naquela festa de casamento foi que Jesus estava ali, que o Santo Deus Todo-Poderoso estava presente. E nos nossos casamentos, nas nossas famílias, a presença de Jesus muda tudo. E hoje, então, nós queremos continuar meditando neste texto, nessa história bíblica, nessa experiência que Jesus teve nessa festa de Caná da Galileia. E nós queremos tirar, então, para nós algumas lições, alguns aprendizados, alguns ensinamentos a partir de um novo olhar, de um olhar sobre um outro detalhe importante que está presente nesse texto, que são as talhas. Mas assim diz o texto do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 6 a 9. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram então até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa.
E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa, quando provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais de onde havia tirado, chamou o noivo. E a história, então, continua. Esse é o texto que eu destaquei dentro desse texto maior das bodas de Caná da Galileia, porque ele fala justamente do que nós queremos conversar nesta manhã, que são sobre as talhas, que são sobre esses potes de pedra, como diz aqui no texto sagrado. As talhas eram enormes jarros de barro ou jarros de pedra. Neste caso, eram jarros de pedra. Pessoas ricas mandavam esculpir os seus jarros a partir de pedras. Pedras inteiras eram retiradas de uma pedreira e elas eram esculpidas, então, na forma de um jarro, porque pessoas ricas, então, podiam se dar esse trabalho de pagar um escultor e elas eram transformadas em jarros para a água da purificação. Esses jarros ficavam nas portas das casas das pessoas mais abastadas. E ali, então, eles eram praticamente obras de arte também. Além da funcionalidade de armazenarem água para os rituais de purificação, esses jarros ainda eram obras de arte, por isso eram esculpidas. E pessoas mais pobres, então, elas compravam, adquiriam ou elas mesmas moldavam vasos de barro a partir da cerâmica, a partir da obra, então, do oleiro. O objetivo desses jarros cheios de água na porta de uma casa eram a purificação. Os judeus seguiam rituais de purificação bastante rígidos, bastante sérios. Ninguém chegava da rua sem antes lavar bem as mãos, os pés, sem antes se purificar. Por isso, os rituais de purificação eles eram muito importantes na vida dos israelitas. Eles eram fundamentais, eles faziam parte do todo, do dia a dia de uma família israelita. E nessa festa, nas bodas de Caná da Galileia, esses jarros de pedra, eles experimentam um milagre, uma transformação de algo rotineiro e trivial em fonte de alegria. Eu explico isso melhor. Esses jarros sempre receberam água e sempre o conteúdo deles foi água. Essa era a rotina. Essa era a rotina desses jarros. Era água. Quando a água estava acabando, os serviçais repunham a água, pessoas da família repunham a água e assim por diante. Sempre tinha água fresca nesses jarros de pedra, nesses jarros de barro. E de repente, quando está acabando o vinho na festa, e lembrando da nossa primeira mensagem desta série, o vinho representa a alegria, Jesus então diz: encham de água estes jarros, encham de água esses vasos que sempre receberam água. Do rotineiro, do trivial, é feito algo extraordinariamente novo. Esse é o ponto central que nós queremos conversar, esse é o olhar que nós queremos lançar sobre essas talhas, sobre esses jarros de pedra. Eles que sempre receberam água, de repente estão cheios de vinho, estão cheios de fontes de alegria. Essas talhas, usando uma linguagem figurada, podem ser comparadas a cada um de nós. Podem ser comparadas a ti e a mim. Podem ser comparadas à nossa família. E nós somos essas talhas. E essas talhas, para terem alegria, para serem fonte de alegria, precisam passar por uma transformação de conteúdo. Até então, esses jarros de pedra sempre apresentaram só água. A partir do agir de Jesus, esses jarros de pedra passam a conter vinho, fonte de alegria. Nós somos esses jarros de pedra que precisam de uma transformação de conteúdo.
E para nós recebermos a alegria na nossa vida em família, para nós recebermos a alegria nos nossos relacionamentos, para nós recebermos o conteúdo da alegria, do prazer, do contentamento, da satisfação, da plenitude nos nossos relacionamentos, é necessário que Jesus Cristo restaure o nosso interior, que Ele mude o conteúdo que está dentro de nós. Queridos, somos como talhas e dentro de nós existe um conteúdo e esse conteúdo precisa ser transformado para que ele possa ser um jarro, para que possamos ser talhas que contêm alegria. E esse mudar o conteúdo, ter o conteúdo transformado é agir de Jesus. E para mudar o conteúdo desses jarros, Jesus precisa agir no coração de cada um de nós, no teu e no meu coração. Jesus precisa agir em nossa vida, para que essas talhas sejam ocupadas por algo que traga alegria. Jesus precisa transformar o conteúdo que está nelas. E eu cito aqui alguns desses conteúdos que precisam ser transformados. Por exemplo, existem pessoas que estão tomadas, que estão cheias, estão absorvidas, encharcadas por pecados não confessados, por pecados não perdoados. E não tem como alguém que vive com isso, que vive nessa situação, transbordar, espalhar alegria. Não tem como. A menos que Jesus venha nessa talha, venha nesse coração, entre nessa vida e resolva as questões dos pecados que ali estão, por serem resolvidas. Essa pessoa não vai descobrir, não vai perceber, não vai sentir alegria na sua vida. O conteúdo da sua talha, o conteúdo da sua vida não vai ser alegria, mas vai ser aquilo que ocupa o coração. Pessoas precisam encontrar perdão para seus pecados. Muitas pessoas não conseguem descobrir a alegria da vida em família, a alegria de poder acordar de manhã, a alegria de poder ir trabalhar, a alegria de poder olhar para fora da janela e ver o sol brilhando. Não conseguem sentir alegria nisso, porque o seu coração está tomado de pecado. O rotineiro, o corriqueiro, o trivial da vida dessa pessoa é o pecado. E ela vive presa, escravizada a esse pecado. E aí, que seriam esses pecados, pastor? Isso cada um precisa, que vive nessa situação, precisa avaliar a sua própria vida. Mas muitas vezes são coisas do passado que não foram resolvidas, culpas, que estão sendo carregadas juntas e por aí vai. Mas o pecado precisa ser perdoado, ele precisa ser transformado de algo que está presente em nossa vida para ser algo que foi transformado por Jesus. E o pecado, mesmo que lembrado, não vai mais provocar dor, sofrimento, mágoa, não vai mais transformar, não vai mais ser escravidão na vida, porque foi transformado por Jesus. Muitas talhas, muitas pessoas estão cheias de pecado, e esse pecado precisa ser transformado em perdão, em graça, em bondade, em misericórdia, em vida nova, em vida de verdade. Muitas pessoas têm a sua vida, o seu conteúdo repleto de traumas que precisam de cura, traumas que precisam de perdão, traumas que precisam de tratamento, traumas que precisam ser sanados, curados, restaurados. E aí cada um sabe dos seus. E aí tem várias pessoas que carregam seus traumas, suas dores, suas mágoas, seus rancores, seus choros, que precisam de cura, porque onde o trauma reina, onde não há cura, onde não acontece a cura dada por Deus, a cura dada por um passado que foi passado a limpo por Jesus,
o conteúdo continua sendo dor e sofrimento. Muitas pessoas têm a sua vida repleta de histórias que precisam ser resolvidas, reescritas e ressignificadas. Isso tem a ver com um pouquinho do que eu já falei antes sobre pecado e sobre traumas. Mas tem pessoas que precisam reescrever o seu passado aos pés da cruz e dizer, olha, eu vivi dessa forma porque eu não conhecia o amor de Deus na minha vida, porque eu não conhecia a misericórdia, a graça, por isso que a minha talha estava cheia de conteúdo que não me trazia alegria. Por isso que a minha talha estava transbordando, era de dor, era de sofrimento e não de alegria e de prazer, porque eu não conhecia o amor de Deus. Muitas pessoas têm as suas talhas repletas de vazio. Isso é talvez contraditório, soe contraditório, quem sabe até sem sentido, mas tem muita talha vazia. Tem muito pote de pedra, lembrando que os potes de pedra, quando eu falo aqui dos potes de pedra, eu estou falando de vidas, eu estou falando de pessoas, eu estou falando de gente. Tem muita gente vazia, que por isso não encontra alegria, por isso não encontra prazer, por isso não encontra satisfação, por isso não consegue rir, não consegue se alegrar, não consegue achar graça na vida. Queridos, essas talhas, lá na casa desta família que estava celebrando as bodas de Caná, estavam acostumadas a receberem só água. Mas a partir do agir de Jesus, essas talhas passam a estar cheias de fonte de alegria, lembrando da nossa primeira mensagem, onde o vinho representava a alegria. Queridos, nós somos essas talhas. Nós estamos repletos, muitas vezes, de coisas que não nos trazem alegria, de coisas que nos roubam a alegria, de coisas que nos sugam a alegria, de histórias que nos sugam as forças, de histórias que nos sugam a alegria e o prazer de viver. E outros estão completamente vazios, não veem uma razão para a sua vida. Essas talhas precisam ser transformadas. Essas talhas precisam ser completamente restauradas, elas precisam ser completamente transformadas no seu conteúdo. Nós somos como talhas que precisam de uma transformação de conteúdo. E por isso, a mudança acontece à medida que permitimos o agir de Deus, que quer transformar o trivial, o rotineiro, o corriqueiro, em fonte de alegria. E para isso, Deus quer agir no coração do ser humano. Para que tu e eu sejamos talhas repletas de alegria, de prazer, repletas de vida, nós precisamos deixar Deus nos moldar, deixar Deus tocar, deixar Deus transformar. Jesus não transforma a vida da gente se a gente não quer. Diferentemente das bodas de Caná da Galileia, onde o milagre aconteceu enquanto os serviçais tiravam a água e levavam até o mestre de cerimônias, e nesse meio tempo a água se transforma em vinho, a nossa vida só será transformada se a gente permite o agir de Deus, se a gente permite o agir de Deus na nossa família, se a gente permite o agir de Deus no nosso relacionamento matrimonial. A nossa vida só vai refletir alegria, só vai experimentar alegria, prazer verdadeiro, se a gente permitir com que Jesus entre na nossa vida, dentro da nossa talha, e coloque para fora todo o conteúdo que não presta e nos encha do conteúdo espiritual, do céu, da graça, do amor, que vai produzir em nós a alegria. Eu quero nessa manhã usar 2 exemplos bíblicos de pessoas que não experimentaram a alegria de uma vida transformada, porque não deixaram Jesus terminar o que ele havia
começado. Um desses exemplos nós encontramos no Evangelho de João mesmo, no capítulo 6. O capítulo 6 de João é bastante extenso. Se não me engano, são 72 versículos. Mas a partir do versículo 60 de João 6, pessoas começam a se escandalizar com Jesus, porque Jesus diz: olha, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o pão que mata a fome da alma, eu sou o pão de Deus, eu sou o pão vivo. E ele vai falando e falando, e pessoas dizem: olha, esse discurso aí é duro demais, quem é que pode resistir? E pessoas se afastam, pessoas vão embora. Pessoas não quiseram entender, não quiseram deixar Jesus terminar a obra que Jesus havia começado, quando Jesus coloca esses homens e essas mulheres numa situação de questionar-se: será que eu sou alguém que vive passando miséria espiritual porque não descobriu o pão do céu, o pão vivo, o pão que desceu do céu? Ou o que eu sou? Jesus começa a questionar, e pessoas se escandalizam e pessoas vão embora. Não tiveram suas talhas transformadas em conteúdo, não tiveram suas vidas purificadas, elas continuaram com mais do mesmo, porque não quiseram a transformação que Jesus traz. Elas continuaram com mais do mesmo, porque elas não quiseram o milagre da transformação das suas vidas por Jesus. Uma segunda situação muito emblemática nesse sentido é a história do jovem rico, que está registrada lá em Marcos, no capítulo 10, os versículos 17 a 22. Quando ele é confrontado com o vazio da sua alma, com a idolatria que tomou a vida dele, de tal forma que ele está vivendo uma espiritualidade de religiosidade, quando ele é confrontado com a situação em que está a talha dele, vazia de Deus, vazia de sentido, uma talha repleta de religiosidade morta, uma religiosidade pautada na tradição dos seus pais, ele, diz o texto, ele se retira triste e contrariado porque ele queria que Jesus dissesse: muito bem, tua talha está repleta de alegria, mas Jesus estava vendo que não, que a alegria desse homem era inexistente, que o prazer desse homem era viver uma religiosidade vazia. A história de Jesus com o jovem rico é uma história muito interessante, porque esse rapaz chega para Jesus com uma pergunta profunda da alma humana: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a salvação, Senhor? O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz então: olha, tu conheces os mandamentos: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E Jesus continua falando dos mandamentos de um viés mais ético. E o homem estufa o peito e diz: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a mais tenra idade, desde a minha juventude. Eu tenho observado tudo isso. E aí Jesus chega ao ponto de tirar o pano de sobre a talha desse homem para mostrar qual é o conteúdo que está lá dentro. E o conteúdo que estava lá dentro era o conteúdo da idolatria e de uma religiosidade vazia, uma religiosidade que não produz alegria. Esse homem cumpria todos os mandamentos de maneira muito fiel, mas ele os cumpria porque ele foi ensinado. Mas ele não cumpria por amor a Deus. E por isso a alma dele estava vazia, e por isso ele também tinha dúvidas do que ele deveria fazer para ir para o céu. Por isso ele também tinha dúvidas sobre a vida espiritual, sobre a eternidade. Se ele vivesse uma vida ética íntegra, como ele vivia, por amor a Deus e por saber quem Deus é e por saber que Deus é aquele que enche o coração humano de um conteúdo novo, um conteúdo que transborda em alegria, que transborda em plenitude de prazer. Ele, para começar, não teria essa pergunta.
o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele teria a resposta, porque ele viveria uma vida com o Senhor. Para a festa não terminar mal, teve que acontecer uma transformação no conteúdo daquelas talhas. Para a festa não terminar mal na nossa família, precisa haver uma transformação de conteúdo na nossa existência, na existência da nossa família. Nós somos como talhas que precisam de uma transformação de conteúdo. E essa mudança acontece à medida que deixamos Deus agir no nosso coração, transformando o rotineiro, o trivial, em fonte de alegria. Não é só estar na igreja, não é só vir para a igreja, não é só buscar uma igreja. Não é isso. Não é só se envolver com a religiosidade, é muito mais, é uma mudança da essência do ser humano. Aquela água foi transformada em vinho. O vinho contém água, contém líquido, é o veículo no qual os ingredientes do vinho estão dissolvidos. Mas é muito maior, muito mais nobre do que somente a água. Existe uma transformação completa. E é isso, queridos, que nessa manhã eu quero que nós entendamos. Se nós quisermos casamentos felizes, famílias felizes, a começar em nós, precisa haver uma transformação essencial. Ou seja, nós precisamos entender que Jesus deseja nos resgatar da condição de pecador para a condição de pecador agraciado. Quer dizer, pastor, que eu não deixo de ser pecador jamais. Enquanto vivermos, enquanto respirarmos, enquanto formos seres humanos, seremos pecadores. Com um detalhe que quando Jesus entra, quando a gente permite Jesus entrar na nossa vida, entrar na nossa história, entrar no nosso dia a dia, entrar na nossa rotina, entrar na nossa trivialidade, entrar nas coisas corriqueiras da nossa família, quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, nós descobrimos que somos promovidos a pecadores agraciados. Ser pecador agraciado é descobrir o quanto nós somos amados pelo Senhor, o quanto nós somos amados por Jesus Cristo, o quanto nós somos amados por aquele que deu a vida na cruz por cada um de nós. Essa era a dúvida que Nicodemos tinha. Um pouquinho adiante, no Evangelho de João, no capítulo 3, nós temos a história de Nicodemos, um homem que era religioso, um mestre da lei, um conhecedor profundo das Sagradas Escrituras, mas que não sabia o significado do nascer de novo, que não sabia o que era ter a sua talha esvaziada do conteúdo velho nosso, do conteúdo sem Deus, para ter um conteúdo novo colocado por Jesus. A alegria, a fonte de alegria. Nicodemos não entendeu, Nicodemos não sabia, Nicodemos continuou sem entender. Mas em algum momento da história da vida de Nicodemos, ele entendeu o que Jesus estava propondo. Porque quando Jesus está morto, José de Arimateia e Nicodemos sepultam Jesus. A talha de Nicodemos foi preenchida pelo Senhor. Foi preenchida pelo vinho que traz alegria do Senhor. A gente não pode desejar uma família diferente se Jesus não nos fizer, não nos presentear, se nós não deixarmos, melhor dizendo, se nós não deixarmos Jesus nos dar uma nova história. Eu não tenho como desejar uma família diferente, um casamento diferente. Eu não tenho como ser um esposo diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, com a história que eu sempre tive. Se Jesus não entrar nessa história, se Jesus não transformar o conteúdo da minha talha,
se Jesus não transformar o conteúdo do meu ser, a minha história não for transformada, eu vou continuar sendo mais do mesmo e o resultado vai ser mais do mesmo. Se Jesus não entrar na minha história, a minha talha vai continuar cheia do velho conteúdo. E o velho conteúdo não vai trazer alegria. O velho conteúdo não vai trazer prazer. O velho conteúdo vai fazer com que a história termine mal, porque se aquelas talhas fossem enchidas de água e fossem servidas para as pessoas, a festa seria um fiasco. Portanto, se as talhas recebessem mais do que elas sempre receberam, a festa seria um fiasco. Mas a festa não foi um fiasco, porque aquela talha repleta foi transformada por Jesus. Aquela talha repleta foi transformada por Jesus. Se a nossa festa, se a nossa vida, se a nossa família não quiser terminar mal, nós temos que entender que essa é a mensagem de Deus para nós nessa manhã. Precisamos ter as nossas talhas com um conteúdo transformado. A tua vida, a minha vida, precisa da transformação diária por Jesus. É o velho que é transformado por Jesus, que continua trazendo consigo o velho, mas que caminha de um novo jeito daqui por diante. É o velho que é transformado na sua essência, mas que carrega em si a sua essência, mas uma essência transformada por Jesus. Queridos, a ideia que muitas pessoas têm é que à medida que Jesus vai ganhando espaço na nossa vida, nós vamos nos tornando santos, onde só falta a auréola. Essa é uma ideia completamente errada, porque a nossa essência é de pecador. Mas a partir do momento que a gente encontra Jesus, a gente descobre que a gente é um pecador agraciado, e esse ser agraciado muda tudo. E a partir de então é óbvio que eu não vou mais fazer as velhas práticas de outrora. É óbvio que se eu traía minha esposa, eu não vou mais trair. É óbvio que se eu fazia coisas erradas, eu não vou mais fazer, mas eu vou continuar fazendo coisas que desagradam e coisas que serão acolhidas por Jesus, e Jesus dirá assim: tu está perdoado, mas vai e não faças mais. Queridos, quando Jesus entra na história da vida da gente, quando Jesus entra na talha que somos nós, quando Jesus muda o conteúdo da nossa talha, nós continuamos sendo talhas, nós continuamos a ter conteúdo, mas um conteúdo transformado. Se tu quer ser um marido diferente, não é somente com terapia que tu vai conseguir isso. Eu não estou dizendo, eu não quero ser mal interpretado, eu não estou dizendo que terapia não é importante. Pelo contrário, na minha primeira mensagem desta série eu falei isso. Mas não é com terapia que tu vai ser diferente. Não é só com esforço, não é só com boa vontade. Se tu quer ser um marido diferente, tu precisa de Jesus na tua vida. A mesma coisa vale para a esposa. Se tu quer ser uma esposa diferente, não é só com terapia. E de novo eu volto a dizer, eu não estou dizendo que terapia não é importante. Terapia é importantíssimo sim, para tratar questões da alma que não são questões espirituais, mas que são questões bem pertinentes da psique humana. Mas nós precisamos, se quisermos uma vida familiar diferente, nós precisamos da presença de Jesus, transformando o conteúdo que está dentro de nós. E aí eu lembro da palavra do apóstolo Paulo na segunda carta de Coríntios, o capítulo 5, o versículo 17, onde diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fez novo. Se nós quisermos descobrir a novidade de uma vida diferente, uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida repleta,
de sorrisos, mesmo em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às lutas, em meio às batalhas, aos boletos, em meio às peleias que a vida traz, se nós quisermos descobrir a alegria de verdade, nós precisamos ser novas criaturas em Jesus. E nós estamos terminando a nossa reflexão nesta manhã. A transformação de água em vinho depende do agir de Deus. E quanto nós estamos dispostos a deixar o Espírito Santo agir e restaurar o nosso interior. Porque é dali que surge a beleza, o brilho e a verdadeira alegria. A verdadeira alegria não está nos olhos, não está num sorriso bonito, de dentes bem alinhados, de dentes bonitos. A verdadeira alegria brota de dentro da gente. Só que se o nosso interior está cheio de coisas velhas e fedidas, está cheio de coisas de lixo, está cheio de coisas que não prestam, está cheio de pecado, está cheio de dor, está cheio de sofrimento, está cheio de angústia, está cheio de coisa que não foi passado a limpo por Jesus, tu pode até fingir um sorriso bonito, mas não vai convencer. Por quê? Porque quando as luzes apagarem e a cortina se fechar, quando o espetáculo acabar, quem te conhece vai descobrir a tristeza que mora no coração. Queridos, a transformação da nossa rotina, da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, do nosso matrimônio, da nossa vida, da nossa casa, depende do quanto nós permitimos Jesus acessar os cantos, recantos e esconderijos da alma de cada um de nós. Tem gente que diz: Senhor, isso aqui eu não te entrego. Traumas do passado, traumas da infância, mágoas do pai, mágoas da mãe, mágoas de algum carrasco, mágoas de algum algoz. Pessoas que carregam mágoa no seu coração e não entregam para Jesus não vão experimentar vida nova. Pessoas que carregam em si o orgulho de saberem-se donas do seu próprio nariz e que não consigam dizer: Senhor, vem ser Senhor da minha vida, porque a partir do momento que eu digo Senhor, vem ser Senhor da minha vida, eu estou entregando o controle. Pessoas que vivem assim não experimentarão a alegria. Lembra do jovem rico? Lembra das pessoas que abandonaram Jesus, que seguiam Jesus e que se escandalizaram diante da fala de Jesus? Aliás, eu recomendo a leitura de João, Evangelho de João, capítulo 6, vale muito a pena a leitura. A transformação da nossa história, da nossa família, da nossa vida, depende do quanto eu estou disposto a deixar Deus agir e transformar e restaurar o meu interior. Lembrando que é do meu interior que surge a beleza, o brilho e a verdadeira alegria. E para encerrar, as talhas estavam vazias e foram enchidas. Elas estavam vazias e foram enchidas, mas foram enchidas de água. Mas a partir do agir de Jesus, aquilo que era rotineiro transforma-se em fonte de alegria. Foi assim porque Ele agiu, porque Jesus agiu. Se nós quisermos o agir do Espírito Santo em nós, nós precisamos nos esvaziar e deixar o Santo Trino Deus entrar na nossa história e transformar o que precisa ser transformado. E prepare-se para viver a aventura mais eletrizante da vida de um ser humano, que é quando a gente se abre para o agir de Deus e a gente deixa Deus entrar no coração da gente e ir transformando tudo que está lá dentro. Prepare-se, porque vai ser muito legal. Vai ser muito maravilhoso o que brota disso. Vai ser muito especial o resultado. Por quê? Por quê, pastor? Lembra do mestre de cerimônia? Quando ele provou o vinho que veio daquelas talhas que foram enchidas com mais do mesmo, mas que pelo agir de Jesus foram transformadas em vinho de excelente qualidade.
Quando o mestre de cerimônias prova esse vinho, ele diz, mas rapaz, vem cá, o que tu fez? Normalmente servem o melhor vinho, e quando a turma já está alegre, eles começam a servir vinho inferior, mas tu deixou o melhor para o final. Quando Jesus age na vida de uma família, o resultado é melhor, o resultado é excelente, o resultado é diferente, o resultado é especial. Que Deus nos ajude, que Deus nos permita sermos talhas que se deixam esvaziar para serem enchidas pela presença de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe e que Deus te acompanhe. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu tenho um recado para dar para vocês. No culto presencial hoje, lá no Salão da Comunidade Luterana do Fundo Canoas, nós queremos, além de ouvir esta mensagem da série, nós também queremos celebrar o nosso culto de gratidão. Esse ano, a nossa oferta de gratidão quer ser uma oferta diferente. Todos os anos nós fazíamos um dia festivo, onde nós então dávamos a nossa oferta de gratidão para a comunidade. Esse ano, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós queremos fazer a nossa oferta de gratidão e tudo o que for arrecadado, seja em dinheiro, em alimentação ou em cobertores, será destinado a ajudar pessoas que estejam numa situação de necessidade. O que vier em dinheiro será transformado em comida ou cobertor. E se tu quiseres trazer, também nos próximos dias, nos próximos cultos, quiseres trazer a tua oferta, seja em dinheiro, seja em alimentos não perecíveis, seja em cobertor, por favor, entre em contato, fala com a gente pode passar e buscar, pode trazer no culto, enfim, procura a gente e a gente vai então buscar esse donativo e nós estaremos mais adiante fazendo essa distribuição para famílias que estejam necessitando. Nossa comunidade, graças à tua fidelidade, graças à tua generosidade, a nossa comunidade está suprida. Temos o suficiente e somos gratos a Deus por isso. E esse ano a nossa oferta de gratidão quer ser uma forma de nós, como comunidade luterana, abençoarmos outras famílias, outras vidas. O segundo recado é, nós no domingo que vem faremos uma pausa na nossa série de mensagens e nós voltamos com a última mensagem desta série, para a festa não terminar mal, no dia 30 de maio. No domingo que vem nós vamos dar uma pausa porque nós temos o culto de confirmação dos nossos adolescentes aqui na comunidade. Não te preocupa, o culto online, a mensagem da semana vai estar disponibilizada, mas não será da temática da nossa série, será uma outra palavra que estará disponibilizada. E nós então encerramos a nossa série no dia 30 de maio. Essa confirmação que está acontecendo no domingo que vem é a confirmação que teria acontecido lá em novembro do ano passado, se a pandemia nos tivesse permitido isso. Mas continuamos em pandemia, continuamos nessa situação, então a confirmação de novembro do ano passado vai acontecer domingo que vem, dia 23. Esses eram os recados. Eu desejo que tu tenhas uma abençoada semana, que a paz de Deus esteja contigo e que essa palavra que ouvimos continue falando intensamente ao teu coração, falando intensamente à tua família. Que Deus abençoe e guarde a ti, que Deus estenda sobre ti os seus olhos de amor e que nós possamos nos encontrar na semana que vem para mais uma mensagem da palavra de Deus para o teu coração. Deus abençoe, Deus guarde, Deus cuide a tua vida. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau. Escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor,
nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.